E estamos de volta com o terceiro bloco do debate do SBT Interior entre os candidatos à prefeitura da maior cidade do Noroeste Paulista. Nosso programa é transmitido em tempo real pela TV e também pela internet. Vamos conhecer agora as regras deste bloco. No terceiro bloco tem confronto direto entre os candidatos. O tema é livre e a escolha de quem vai responder também. A pergunta será feita em 30 segundos. A resposta em 1 minuto e meio. A réplica e a tréplica terão 30 segundos cada. O candidato não pode ser escolhido mais de uma vez neste bloco. Vamos então agora para o sorteio do primeiro candidato que vai fazer a pergunta deste bloco. E quem vai começar o confronto direto deste bloco é o candidato João Paulo Rilo, do PT. Candidato, o senhor pode fazer a pergunta. Para quem é a pergunta do senhor? Quero perguntar para o candidato Orlando Bolsoni. Candidato Orlando Bolsoni, o senhor é apoiado pelo prefeito Valdomiro Lopes. A cidade tem inúmeras denúncias de irregularidade. Uma delas é no transporte coletivo, que a Logitrans é acusada de direcionar a licitação. É um serviço muito importante para a cidade. Eu gostaria de saber de maneira objetiva se o senhor pretende fazer uma auditoria neste contrato, caso seja eleito. Candidato Bolsoni, o senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta. Primeiro, a cidade de São José do Rio Preto não existe nenhuma denúncia sobre o serviço prestado por São José do Rio Preto. É bom que se esclareça isso para a população. Os serviços prestados pelas duas empresas que trabalham em São José do Rio Preto, elas são permanentemente acompanhadas, elas são fiscalizadas. A própria empresa, essa empresa foi contratada para fazer o planejamento, mas é uma empresa, o contrato de São José do Rio Preto não está sob suspeita. Isso é extremamente importante. Todas as situações que surgirem durante o meu governo, eu investigo com muita tranquilidade, não tem qualquer problema, não esse, qualquer problema, pelo próprio passado, minha história. Eu sempre trabalhei de forma muito tranquila, de forma muito serena, como secretário de planejamento. Sem exagero, milhares de empreendimentos passaram sobre minhas mãos e nunca teve qualquer problema. Qualquer problema que surgisse era imediatamente estudado e imediatamente esclarecido. Portanto, não há nenhum problema, vai ser uma postura. E também eu quero criar uma controladoria. A controladoria para trabalhar de forma preventiva e para trabalhar também acompanhando qualquer processo, qualquer denúncia que possa ocorrer. Ok, candidato Bolsoni, candidato João Paulo Rilo, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Olha, o candidato Bolsoni, ele está enganado, porque inclusive o Ministério Público aponta a Logitrans, o contrato de Rio Preto, como exemplo para fraudar em outras cidades. E a Logitrans tirou do plano de mobilidade urbana o controle social. É muito importante que deixe claro isso. Então, o controle social que é importante, que o Orlando disse que vai criar agora, foi tirado do plano de mobilidade pela própria Logitrans. Então, é muito bom o eleitor ficar atento a quem, de fato, vai mudar as coisas para melhor em Rio Preto. Ok, candidato Rilo. Candidato Bolsoni, o senhor tem 30 segundos. O candidato Rilo está confundindo. O que ocorre, na realidade, estar sob investigação, isso é comum, isso ocorre e é um direito. Não tem nada apurado que indique que a cidade de São José do Rio Preto é nesse processo. E a controladoria é um processo inovador que eu quero criar, é um processo que já funciona e é uma metodologia incentivada, inclusive, pela própria Organização das Nações Unidas. Ok, candidato Bolsoni. Candidato Bolsoni, agora o senhor quem escolhe para quem vai fazer a pergunta, para quem que o senhor faz? Eu faço a pergunta para o candidato Carlos Arnaldo. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. O tal do Carlos Arnaldo tem experiência de gestão e também experiência no Legislativo. Ele atuou na Secretaria de Planejamento e atuou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São José do Rio Preto. A minha pergunta é como o seu plano de governo contempla o planejamento dentro desses próximos 4 anos. Carlos Arnaldo, o senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta. Agradeço a pergunta e tenho muito orgulho de ter sido eleito vereador por 2 mandatos
e também, em 2 oportunidades, ter servido a minha cidade como secretário de Planejamento e agora de 2009 a 2012 como secretário de Desenvolvimento Econômico. E planejar a cidade, pensar a cidade, é o caminho para fazer uma boa gestão. E nós temos na nossa governança algumas prioridades. A prioridade número 1 é a transparência. Todos os atos da prefeitura, como contratos, licitações, obras e compras, serão imediatamente colocados na internet para que as pessoas tomem conhecimento como e onde os recursos estão sendo gastos. O segundo ponto é um compromisso com a meritocracia. No nosso governo, vereador não será secretário. Vamos indicar para serem nossos assessores e secretários pessoas que têm expertise na área, que sabem fazer o que precisa ser feito pela cidade. Um outro ponto muito importante é que vamos trazer eficiência à prefeitura. Nós precisamos fazer com que os recursos públicos cheguem ao final, cheguem até você que está nos assistindo, beneficiando as pessoas. Então, planejar é isso, é ter metas a curto, médio e longo prazos e todas exequíveis, pensando no bem da população de São José do Rio Preto. É isso que nós vamos... Ok, Carlos Arnaldo. Candidato Bolsonaro, o senhor tem 30 segundos para a réplica. O planejamento de São José do Rio Preto ele é reconhecido nacionalmente. A prova o volume de recursos que se conquista tanto do governo federal quanto do governo estadual. Somente com grandes projetos, planos corretos que se consegue isso. E é importante lembrar que sem um bom planejamento, cidade alguma alcança os indicadores sociais e econômicos que São José do Rio Preto alcançou. Muito obrigado, candidato Bolsonaro. Candidato Carlos Arnaldo, o senhor tem 30 segundos para a réplica. O nosso plano de governo prevê o projeto Fala Cidadão, que é o prefeito, junto com os seus secretários, escolherem a cada 2 meses uma escola nas regiões da cidade para conversar com as pessoas. Vamos realmente fazer o orçamento participativo, ouvindo as pessoas, porque você que está nos assistindo é que sabe realmente o que é importante para o seu bairro. E nós vamos governar para você. É você que vai escolher como o recurso público será investido na saúde, na educação e na geração de emprego. O tempo do senhor já esgotou. E agora o senhor, quem que o senhor escolhe para a pergunta? Eu escolho o prefeito, o ex-prefeito Edinho. Pois não, 30 segundos para a pergunta. Candidato Edinho, eu tenho andado muito pela cidade e me corta o coração ver o desespero das pessoas quando vão a uma unidade básica de saúde e não encontram médicos, não encontram pediatras, não encontram ginecologistas, as filas são enormes, os exames demoram 6 meses, 2 anos. Hoje é assim e quando o senhor foi prefeito durante os 8 anos, também era assim. O senhor pretende fazer o quê para melhorar essa situação? E por que o senhor não fez no passado? Candidato Edinho Araújo, 1 minuto e 30 para a resposta. Bom, precisamos recuperar a memória desse período em que fui prefeito. Primeiro porque fui eleito e depois reeleito. E a avaliação da população, ao término de 8 anos de mandato, era próximo de 80% de aprovação de bom e ótimo. Portanto, eu queria que o candidato Carlos Arnaldo tivesse refrescado essa memória. A outra questão, em que eu concordo, é a questão da demora, consulta, mas depois não tem exame. Então, nós precisamos realmente fazer com que a saúde possa ser digna. Não basta apenas a questão física de prédios bonitos, não. É preciso ter lá o médico, ter lá a enfermeira, a atendente e um diálogo permanente com aqueles que utilizam do serviço público. Nós temos como candidato a vice-prefeito o doutor Eleusis Paiva, que é médico, professor da Faculdade de Medicina, um médico renomado que vai nos ajudar e muito nesta questão da saúde pública de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto tem 3 faculdades de medicina, tem um hospital-escola, nós precisamos de estabelecer parcerias para que a saúde pública possa ser muito melhor. Ok, candidato Edinho. Candidato Carlos Arnaldo, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Candidato,
a minha memória está bem fresca e o próprio Diário da Região tem estampado durante os seus 8 anos de governo a deficiência que era na assistência da saúde. Nós vamos criar, para resolver esse problema, ambulatórios de especialistas, com médicos ginecologistas, pediatras e cardiologistas. As unidades básicas de saúde vão funcionar até às 20 horas e com mais médicos. Vamos também implantar, de fato, a marcação de consulta. Ok, Carlos Arnaldo, o tempo do senhor esgotou. Candidato Edinho, o senhor tem 30 segundos para a tréplica. Quando prefeito de São José do Rio Preto, nós trouxemos o Poupa Tempo, em parceria com o governo do estado. Talvez seja um dos melhores do estado de São Paulo, do centro da cidade, com facilidade, que tem prestado serviços relevantes. Nós vamos implantar este padrão Poupa Tempo, significa agilidade. Não significa uma consulta rápida, isso não, mas exame rápido, cirurgia quando necessária. Na saúde, tempo é vida e também tempo na doença significa vida. Ok, candidato Edinho. Agora, candidato, é o senhor. Para quem o senhor vai direcionar a pergunta do senhor? Para o candidato Cauel. 30 segundos para a pergunta. Cauel, eu tenho andado pela cidade e tenho sentido uma reclamação muito intensa das pessoas ligadas à educação. Ora reclamam que a merenda não é boa, o uniforme não chega no tempo certo. Eu gostaria de saber o que é que você pensa a respeito da educação e quais são suas propostas. Candidato Cauel, 1 minuto e 30 para a resposta. A educação, assim como outras áreas básicas e muito importantes em São José do Rio Preto, está passando por um momento muito delicado. Então, o primeiro ponto que nós vamos considerar, na educação nós temos primeiro os alunos. O que o aluno precisa? Ele precisa de vaga, ele precisa de ensino de qualidade, ele precisa de merenda, ele precisa de uniforme, ele precisa de segurança. As crianças precisam de vaga nas creches. Então, todos esses pontos estão contemplados no nosso programa de governo. Um outro ponto fundamental, que para a gente fazer a transformação na educação, nós temos os servidores, os professores, que reclamam de problemas desde sempre. Então, nós atuaremos nesse sentido, criando condições de trabalho, melhores condições de trabalho, atuando com relação, inclusive, às condições com relação ao salário, capacitação. Por exemplo, os professores têm um curso de capacitação chamado Ler e Escrever, que é oferecido para iniciantes, mas é inadequado para aqueles que já estão lecionando há mais tempo. Então, nós vamos reformular esse aspecto, inclusive vamos criar polos de ensino à distância, priorizando os bairros mais distantes para que a gente pegue os jovens e já trabalhe a questão de formação técnica, formação profissional, para que ele tenha formação adequada e já se encaminhe para o mercado de trabalho, que é uma grande necessidade para os jovens de Rio Preto. Candidato Edinho, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Quando estivemos à frente da prefeitura, instalamos computadores em todas as escolas, tínhamos lá a sala de informática e, lamentavelmente, as informações que nos chegam é que todo esse processo foi retardado e não avançou. Nós precisamos fazer com que o aluno tenha um contato direto com esta modernidade, que são os computadores, e, para tanto, um diálogo permanente. É isso que eu percebo que os professores e os pais de família reclamam. Muito obrigado, Edinho Araújo. Candidato Cauel, 30 segundos para a tréplica. É muito importante que você que está em casa saiba a verdade. A verdade é que o problema de saúde, de educação, de assistência social e outros tantos que nós temos em Rio Preto, ele já se vem de muitos anos. Não é só dessa atual gestão, mas da anterior também. Então nós precisamos de uma mudança de postura. Nós precisamos avaliar e fazer uma gestão profissional, onde a gente coloque as pessoas certas nos lugares certos e a gente haja principalmente com transparência com você, que são os principais interlocutores das eleições. Ok, candidato Cauel. Candidato, agora a pergunta é do senhor e agora o senhor tem o Daniel Carvalho para fazer a pergunta. O senhor tem 30 segundos. Perfeito. Daniel, nós tivemos aí nos últimos dias um grande espetáculo e um excelente trabalho da Polícia Federal, da Lava Jato no combate à corrupção, inclusive incriminando vários políticos.
Recentemente, agora, nesse momento que nós estamos participando das eleições, nós vimos lá o investimento da maioria dos candidatos a prefeito, na ordem de 2.390.000. O que você acha que é o motivo de tanto dinheiro em investimento de campanhas eleitorais? Daniel Carvalho, o senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta. Candidato Cauel, em primeiro lugar, a Operação Lava Jato, que nós acreditamos que é um show de pirotecnia midiática, ele foi feito para punir alguns partidos, aliás, um partido, e manter os outros no poder, manter os outros roubando da mesma forma e mal aplicando o dinheiro público. Em segundo lugar, a questão que o senhor perguntou da quantidade em que gastam nas campanhas políticas, nós, do Partido da Causa Operária, em minha candidatura, em primeiro lugar, vale frisar que nós não nos afastamos do trabalho, tanto eu quanto o meu vice, que é o Rodrigo, nós continuamos trabalhando, tendo respeito pelo dinheiro público. Nós não somos políticos carreiristas e nem empresários. Então nós gostaríamos de deixar claro que o gasto em campanha, com santinho sujando a cidade, com placa, com todo esse aparato de propaganda, ele é, para nós, um grande absurdo. Enquanto tem candidato gastando... Os vereadores aí estão gastando 1 milhão, pelo que já saiu na mídia. E candidaturas a prefeito aí com teto de gasto de 2,3 milhões de reais, enquanto tem quase 1.000 moradores de rua passando fome e frio. Então nós achamos realmente um absurdo o gasto de dinheiro com propaganda política, enquanto as pessoas passam necessidade e é o povo riopretense. Então por que não aplica esse dinheiro gasto em campanha com assistência social, com as pessoas que mais precisam? Então nós temos essa ideia de que a campanha política ela deve ser feita com discurso e não com dinheiro. Ok, candidato Daniel. Candidato Cauel, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Nós precisamos de renovação, de mudança nas posturas. Nós precisamos, como pessoas que almejam cargo público, dar o exemplo, demonstrar através da nossa vida, dos nossos investimentos e tudo aquilo que a gente faz, um exemplo para você que precisa e que tem expectativa de mudança. Nesse aspecto eu quero dizer o seguinte, o principal ponto aqui é a mudança de rota da velha política para uma política que foca nas pessoas e nas famílias de Rio Preto. Candidato Daniel, o senhor tem 30 segundos para a tréplica. Não é possível fazer uma gestão mais do mesmo, como a maioria dos candidatos aqui estão propondo, que é a mesma política antiga de fazer promessas e mais promessas, apoiada no poder econômico, mais uma vez, com plataforma política que vai atender apenas aos interesses de pequenos setores de poder econômico da nossa cidade. Nós não acreditamos que exista diferença aqui entre um e outro no interesse. Governar para as pessoas, mas com campanha milionária. Governar para as pessoas, mas com muito dinheiro, enquanto pessoas... Ok, candidato Daniel Carvalho. Agora a pergunta é do senhor e tem que ser feita para o candidato João Paulo Rilo. 30 segundos para a pergunta. Candidato, nós vimos aí um baixo investimento em cultura na nossa cidade. Quase não existe, aí está abaixo de 0,5% o investimento. Já foi melhor, né? Teve grandes festivais na cidade. Mas nós vimos aí que a prefeitura ela vai estar com um orçamento bastante engessado em obras que privilegia aí apenas alguns grupos, algumas empreiteiras, algumas construtoras. Nós gostaríamos de saber como que o senhor vai fazer sem recurso em caixa, aumentar o investimento em cultura. Okay. Candidato João Paulo Rilo, 1 minuto e 30. Daniel, a verdade é que a cultura em Rio Preto nunca foi prioridade de nenhum governo, nem deste que está, nem do anterior. Nunca teve um Conselho Municipal de Cultura deliberativo, nunca teve Fundo Municipal de Cultura, não tem política de desenvolvimento cultural. Então, a cultura, na minha opinião, ela é investimento. Quando se investe em cultura, em arte, se economiza com segurança pública, com saúde. Então, eu que sou um homem ligado à cultura, tenho a cultura como marca na minha vida, pretendo fazer uma gestão absolutamente moderna e voltada para o fomento. Para o artista local, para a produção local, mas especialmente a formação de público. Daniel, nós temos uma rede de escola fantástica, que pode ser muito bem utilizado. Nós temos praças que são abandonadas hoje que podem ser utilizadas. Quando se fala em segurança pública, na minha visão, o que é uma praça segura? Uma praça com gente. O que é um calçadão seguro? Um calçadão com gente. Seja à noite, seja durante o dia, é importante atividade cultural. E eu tenho isso como prioridade. A cultura transformou minha vida, a arte transformou minha vida, eu tenho certeza que pode transformar de muita gente. Então é necessário você colocar arte educadora em todas as escolas, você aumentar o prêmio estímulo para que aumente a produção e a circulação e a formação de público. Então nós vamos recuperar
né, a dignidade do artista riopretense, que é talentoso, e aumentar os investimentos. Hoje é menos que 0,5% na cultura, ou seja, é um governo que tem total desprezo pelos artistas, pela cultura da cidade. Ok, candidato João Paulo Rilo, candidato Daniel Carvalho, 30 segundos para a réplica. Então, candidato, nós temos essa preocupação com cultura, como todo governo deveria ter com a cultura, mas nós estamos vendo um entrave aí, né? O orçamento municipal ele está ainda atendendo a interesses de empreiteiras, construtoras, grandes empresas aí, principalmente em obras, né? Então eu gostaria de saber mais especificamente como que o senhor colocaria esse problema de investir em cultura sem ter qualquer recurso disponível em caixa que o atual governo não vai deixar. Candidato João Paulo Rilo, mais 30 segundos para a tréplica. Daniel, é tudo questão de prioridade, né? A saúde é prioridade no meu governo, então vai ter aumento de investimento. A educação é prioridade, tem que ter aumento de investimento. E a cultura é prioridade, terá aumento de investimento. O que acontece é que nós precisamos otimizar. Na questão do tapa-buraco, por exemplo, foi investido quase 60 milhões nos últimos anos e não resolveu nada. Então você tem dinheiro, a questão é de prioridade. E cultura, como é prioridade, nós vamos fazer um aumento progressivo. A ideia é chegar ao final de 4 anos com pelo menos 1,5% do orçamento investido em cultura. Muito obrigado ao candidato João Paulo Rilo. E fique por aí para ver no próximo bloco mais uma rodada de confronto de ideias entre os candidatos à Prefeitura de Rio Preto. Lembrando que esse debate também é transmitido pelo portal de notícias sbtinterior.com. A gente volta já. Eleições 2016 no SBT Interior. A democracia não tem fronteira.